Então, o primeiro elemento de uma missão é a autoridade. Quer saber qual é a sua missão? Vá a quem tem autoridade. Se você for a quem não tem autoridade, você vai cumprir a missão errada. Ir a quem tem a autoridade é ouvir o que Jesus falou sobre a missão. E uma missão envolve, então, um segundo elemento, que é a tarefa. Se tem uma missão, é porque precisa-se desincumbir de uma tarefa. Quem dá uma missão define uma tarefa a ser cumprida. Uma tarefa. A tarefa precisa ser bem definida, e Jesus fez isso. Jesus não deixou dúvidas da tarefa. Então, ele diz: fazei discípulos. Qualquer coisa que façamos que não envolva fazer discípulos, pode ser coisa maravilhosa, pode ser até obediência a uma ordem de Jesus, mas não é a missão. A missão é fazer discípulos e as coisas agregadas a isso, que ele definiu também. A tarefa. Fazer discípulos é fazer seguidores de Jesus. Tem muita gente que confunde quem tem autoridade e confunde o significado de fazer discípulos, a tarefa. Porque elas pensam que fazer discípulos é fazer seguidores delas próprias. Seguidores delas próprias. Irmãos, a missão de Jesus é que façamos seguidores dele, discípulos dele. Era a característica do discípulo nesses tempos, seguir o mestre. O grande exemplo é aqui, o dos 12. Eles foram discípulos de Jesus e o seguiam no dia a dia. Jesus mandou fazer seguidores dele, nós que fazemos seguidores dele, e não fazemos seguidores nossos. Irmãos, o discipulado é uma tarefa da igreja que significa capacitar a pessoa a ir a Jesus e à sua palavra, sem que haja dependência primária de mim, ou do irmão que está discipulando alguém. Você discipula alguém para ter autonomia de você e dependência de Jesus, ou condiciona o ir a Jesus à dependência de você, e a pessoa nunca se liberta de você? Não está cumprindo a missão. A tarefa é fazer discípulos de Jesus. Jesus fala mais sobre isso, batizando-os, antes disso, de todas as nações. Todo o mundo é alvo da missão. Não há lugar no mundo que não se possa fazer discípulo. Lembro de Zacarias Campelo? Ele foi missionário entre índios, quase a vida toda. E, inclusive, ele foi o pastor fundador de uma das igrejas que nosso pastor pastoreou. E o Zacarias Campelo, ele escreveu uma vez, num livro dele que eu li, que ele tinha uma missão de fazer discípulos, ele falou em outras palavras, mas de fazer discípulos, numa nação que, se todos se convertessem, ele teria 500 convertidos. Não parece uma missão que traga muito glamour, né? Hoje as pessoas conseguem falar a tantas multidões, né?
e ele foi para o mato cumprir a missão dele entre um grupo pequeno. Mas até aquele grupo é alvo da missão. Alvo da missão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Você faz o discípulo, batiza o discípulo. Batiza o discípulo. A Igreja Católica interpretou isso aqui assim: ide, ensinai, que fazer discípulo é fazer aprendizes, né? Ensinai todas as nações, batizando-as. E aí eles batizam todo mundo ao nascer, e a nação está batizada. E aí, com a catequese, ensinam a nação inteira. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando os discípulos. O discípulo, então, batizado, ele é agregado. Vamos lá em Atos 2, deixa o texto marcado aí, vamos em Atos 2. Olha o que Jesus estava dizendo ao ordenar: faça o discípulo e batize o discípulo. Atos 2, o Espírito Santo já tinha descido, já havia se concluído o batismo no Espírito Santo, prometido historicamente, cumprida a promessa, e Pedro então prega para os que estavam assistindo e viram o que aconteceu e questionam o que fazer. Ele prega o Evangelho e ele faz discípulos, e ali pessoas se convertem no poder do Espírito Santo. E diz o texto lá no versículo 41, Atos 2, 41, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Olha ele cumprindo logo em seguida aqui a missão. Fez discípulos e em seguida batizaram os discípulos. E olha a consequência disso: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Numa pregação, 3.000 se converteram. Zacarias Campelo podia pregar a vida inteira, se todo mundo se convertesse, eram 500, né? Mas era uma nação inteira. Agregaram-se quase 3.000 almas. Significa que o batismo é a porta de agregação à igreja. É pelo batismo que o discípulo se torna congregado, agregado à igreja. Faz parte da missão de Jesus, fazer o discípulo e agregar o discípulo. Não cumpriu a missão quem só pregou e não trouxe o discípulo à igreja, para agregar-se, para congregar. Bom, voltando a Mateus 28, ide, fazei discípulos, batizando-os, agregando-os, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Faz parte da missão, como consequência do fazer discípulo, ensinar o discípulo. Aí eu faço a ponte, pastor, entre o mês de missões e o da RBD, né? Você faz o discípulo e ensina o discípulo com um currículo completo, porque Jesus disse para ensinar o quê? O livro de João, a doutrina da justificação, a doutrina da fé. Jesus disse para ensinar o quê? Ele disse para ensinar tudo. E ensinar tudo, não apenas, também, mas não apenas conceitualmente ou numa dimensão intelectual, mas ensinar em todas as dimensões da aprendizagem, que hoje o pessoal técnico diz cognitivo, afetivo, motor.
Ou seja, ensinar a compreender o que Jesus ensinou, ensinar até mecanicamente a manusear a Bíblia, que muita gente não sabe, né? E a querer com todas as forças obedecer a Jesus. É o afetivo. Porque Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas, a me obedecer em todas as doutrinas, não só em relação a uma nem a outra, mas compreender e obedecer. Isso se faz quando esse discípulo está agregado. É aqui, irmãos. Faz parte da missão. Colocar o novo discípulo na comunhão da igreja. Essa é a missão.